Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos agradecendo a Jesus a oportunidade, né? Agradecendo ao Delano aí pelo estudo do Evangelho. E vamos dar continuidade agora com o Livro dos Espíritos. A gente está na parte A Alma Após a Morte, né? Que é capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Que é a vida no mundo espiritual, né? E hoje a questão 156. Eu encontrei uma mensagem, né? Parece. Eu achei muito interessante de lembrar, dentro desse assunto, eu acho interessante, e queria até aproveitar o momento e pedir uma vibração pela Edna, a Edna Prudêncio, né? Que já fez alguns estudos aqui no Cantinho, aí em tempos passados. Ela deve ter mais ou menos, ela é mais ou menos da época do Allan Kardec, né? E ela desencarnou hoje, que nem tanto, ela deve ser mais ou menos da minha época. E ela desencarnou hoje, então pedi uma vibração por ela, né? Para que ela esteja em paz lá, e os familiares e tudo mais, tá? E a mensagem que serve para todos nós chama Eles Vivem, que é o capítulo 30 do livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles, ditado ao Divaldo Pereira Franco, que também já foi, né? Sim, com a morte orgânica, ocorre uma desagregação de moléculas que prosseguem em transformação. Não, porém, o aniquilamento da vida. Desintegra-se a forma, todavia não se dilui a essência. A modificação que se opera no mundo corporal produz o desaparecimento físico. Sem embargo, permanecem os liames de afetividade, as evocações queridas, as ocorrências do cotidiano, alimentadas pela vida do espírito imortal, que se emancipou das limitações carnais, sobrevivendo às contingências do desgaste inevitável que se finou na disjunção material transitória. Triunfa a vida sempre sobre a extinção do corpo. A porta do túmulo, que se fecha para determinadas expressões, abre-se em triunfo para outras realizações da vida. O encerramento de uma existência humana, no cometimento da morte, equivaleria à lamentável falha da organização da vida. O princípio que agrega as células e as organiza para o ministério da investidura humana, com o desconectar das engrenagens pelas quais se manifesta, prossegue em incessante curso de aprimoramento e ascensão na busca da felicidade a que está destinado. Em face da ocorrência da morte, que te visita no lar, não te permitas a surpresa insensata que se transforma em alucinação e rebeldia. Desde logo, conjectura com segurança em torno desse fatalismo biológico que é a morte do corpo, armando-te com os esclarecimentos com que interpretarás os possíveis enigmas em torno do pós-desencarnação. Se ainda não foste visitado por esta rude aflição, não creias que serás poupado, vivendo em clima de ilusória exceção. Se, todavia, já soves o travo da saudade e resguardas as feridas, ainda em dores produzidas pela partida dos seres amados, retifica conceituações e reformula observações. Não penses em termos finalistas. Examina a majestade da vida em toda parte e faze paralelos otimistas. Teus amores não se acabaram, transferiram-se de habitat e prosseguem vivendo. Ouvem os teus pensamentos, sentem as tuas aspirações, sofrem tuas revoltas, fruem tuas esperanças, amam-te. Se os amaste, realmente não recalcitres
em razão da sua partida para outras dimensões da existência. Seres grato pelas horas ditosas que te concederam, pelos sorrisos que musicaram o lar da tua alma, e em nome deles, esparze a dádiva da alegria com outros seres, tão sofridos ou mais amargurados do que tu mesmo, preparando-te a teu turno para o reencontro oportunamente. O silêncio da sepultura é a pobreza dos sentidos físicos que não consegue alcançar mais sutis percepções. Pensa nos teus finados com carinho e dialogarás com eles, senti-los-ás e vibrarás ante a cariciosa presença com que te vem diminuir a pungente dor da saudade. E não raro, quando parcialmente desprendido pelo sono, reencontrá-los-ás, esperando-te que estão nas ditosas paisagens do mundo a que fazem jus e onde habitarás também mais tarde. Se, todavia, não conseguires o medicamento da esperança na hora grave da angústia, ora, deixa-te arrastar pelas vibrações sublimes da prece, de que sairás lenificado e confiante para concluires a própria jornada, lobrigando a libertação da prece, ou melhor, lobrigando a libertação a que aspiras em forma de plenitude junto aos que amas e te esperam na vida verdadeira. Joana de Ângeles, ditado ao Divaldo Pereira Franco. Eles vivem. Todos esses que nós pensamos em agora, vivem, estão vivos. E alguns estão até por aqui. Eu não sei quem, tá? Mas estão, né? Questão 156 do Livro dos Espíritos. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da sensação completa da vida orgânica? Pergunta feita pelo Kardec, né? A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? A resposta: na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Essa questão aqui eu diria que ela pode levantar uma polêmica. Certo? Ela pode levantar uma polêmica. Por quê? Se a gente fixar só nessa questão, além da polêmica, vai ter dúvida eterna. Tá? Só que não ficou só aqui. E a conclusão que a gente vai chegando, e que fica cada vez mais claro, é que a alma deixa o corpo morto. O corpo, quando morre, é que aconteceu o desligamento definitivo. Então, o processo é o corpo morre no mesmo momento em que o desligamento vai acontecendo também. Enquanto o corpo está vivo, e ele coloca aqui de uma forma, assim, na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, ela já se afastou do corpo, não deixou propriamente, certo? Ela não foi desligada, porque o desligamento só acontece quando o corpo está morto, certo? Então, há um afastamento como há todos os dias. A hora que a gente vai dormir, né? O que a gente faz toda noite? Pega o corpo, leva lá, põe para dormir e vai passear por aí. Afasta, hein?
vem para o cantinho, vai para a gandaia, cada um vai para um lugar, né? Então, mas o certo é o seguinte, há um afastamento e não desligamento. Para desligar, inclusive, o espírito tem que voltar para próximo do corpo para acontecer o processo. O André Luiz mostra bem, eu li da vez passada, né? Do Apreço da Vida Eterna, a separação do Dimos, né? Foi aqui que eu li, foi. A separação do Dimos. Então, vai mostrando passo a passo o desligamento, começando aqui na parte aqui do estômago, no umbigo, do chakra umbilical, depois vai para o coronário, e depois vai para o coronário? Cardíaco. O coronário depois, na cabeça. Certo? Então, é um processo que vai desligando e vai acontecendo o desligamento naturalmente, porque a vitalidade do corpo já está finalizada. Certo? Muita gente fala assim, mas as pessoas são enterradas vivas. Então, se foi enterrado vivo, não estava morto, né? O corpo estava vivo. E a pessoa também, o espírito. Mas aí tem questões kármicas. Por que foi enterrado? Tem um caso aí, o pessoal que tem como é que chama a doença lá? Do Lázaro? Catalepsia. Tem um outro nome também, né? Então, no caso do Lázaro, por exemplo, e por que depois de muito tempo agora a ciência foi demonstrando isso? Que, na verdade, as ressurreições que estão na Bíblia não são consideradas como milagres, porque não foi ressurreição propriamente como se entende, como se entendeu, ou como se define ressurreição. O que aconteceu? As pessoas estavam com muito pouca vitalidade. Os 3 casos de ressurreição, cada um tem uma história, mas estava no mesmo ponto. As pessoas estavam sem vitalidade, com aparência de mortos. Naquele tempo, certamente, não tinha condições, nem experiência, nem aparelhos para detectar vida, quando a vitalidade estava muito baixa. Então, nos 3 casos, Jesus foi e fez aumentar a vitalidade de uma forma tão instantânea como ele podia, porque ele tinha uma capacidade magnética muito grande de fazer isso instantaneamente. Não é a capacidade que nós temos hoje, claro, mas quando nós aplicamos o passe hoje, nós estamos dando às pessoas a mesma vitalidade, ou recebendo a mesma vitalidade através do nosso magnetismo, no direcionamento das energias e fazer com que aquela pessoa se fortaleça. Nós não conseguimos fazer como Jesus fez, mas conseguimos fazer, quer dizer, com a mesma instantaneidade, existe a palavra? Criei aqui agora. Entenderam? Então, nós não conseguimos fazer dessa forma, mas aos poucos nós conseguimos fazer exatamente isso que ele fez. Já notaram? Algumas pessoas devem saber como chegaram aqui, por exemplo, em termos de força física mesmo, força espiritual. E com o tempo a pessoa vai se fortalecendo, vai se transformando, vai se revitalizando. E daí um tempo, contar um segredo para vocês. Revelação, hein? Essa é de aniversário do Cantinho, tá? A gente daqui consegue ver a mudança que muitas pessoas passam ao longo de um tempo. Eu já vi isso várias vezes. Eu até diria, e já falei outras vezes isso, que as pessoas depois de um tempo ficam mais bonitas. Se todo mundo pensasse nisso e soubesse disso, ia até querer vir mais, né? A gente fica mais bonito.
A gente não, né? As pessoas que eu não sei, eu não me olho no espelho. Suspeito. Eu não, eu só olho o cabelo, né? Suspeito. Eu sou suspeito também. Mas talvez eu esteja menos feio. Mas é sério. Existem pessoas que isso é tão evidente, ou seja, essa ressurreição, entre aspas, é tão evidente, que é uma transformação impressionante. E a gente vê. Porque aqui eu estou aqui. A Júlia até me fez lembrar hoje essa idade, né? Eu estou aqui no cantinho há mais ou menos uns 42 anos por aí, né? Outro dia mesmo. Eu era pequenininho assim, quando eu cheguei aqui. E ao longo desse tempo, praticamente esse tempo todo, eu estou aqui, lá no início, aqui, depois, fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos. Então dá para a gente acompanhar a transformação de algumas pessoas que vieram e permaneceram e que estão ao longo de quase todo esse tempo também. E isso é fato visível. É só a gente começar a observar. Valdir, um conhecimento que a gente vai adquirindo em casa, então você vai se transformando. A partir do momento que você começa a se transformar, você se transforma para o melhor. Sim. Você está no pior, chega aqui. Porque todos nós viemos à casa espírita com dor. Sim. Raros são aqueles que vêm por amor. Então a gente chega com dor aqui, é curado e nos é cobrado. Olha, a partir de agora você vai ter que dar a sua colaboração. Sim. E a partir do momento em que você começa a trocar essa energia, automaticamente você melhora. Isso. Exatamente. Fisicamente e espiritualmente. Porque você não pode melhorar só um lado, você tem que melhorar os dois. Para que haja um resultado positivo. E acontece, né? Acontece mesmo. Podem olhar. Vamos puxar a brasa um pouquinho, né? No nosso meio, pelo menos, as pessoas são sempre, pelo menos a grande maioria, se apresenta mais jovem do que é de fato. Sim. Podem observar. Procura estar sempre assim alguém admirado, né? Nossa, mas fulano tem estudo de idade? Tem. Não é melhor não ficar revelando muito, né, Fernando? Restou? Isso aí é fato mesmo. Ué. Hoje aconteceu um problema. Tem uma farmácia que chama Menezes. Sim. E você vai encontrar lá, tem 3 filas. Uma fila comum, uma de idoso e outra de mais de 80. De velho mesmo? Mais de 80. Eu entrei lá, tinha eu fui para a fila de mais de 80. Você acredita que um cara veio lá e criou o caso comigo? O que eu estava entrando nessa? Aí, tá vendo? Aí. Olha para o Nestor, tem mais de 80? O cara está errado? Não está, não. Não é necessário. Foi preciso do farmacêutico, que é um rapaz novo, já me conhece, que eu compro remédio lá por um tempo, é uma farmácia que eu recomendo a todos. O preço é muito bom, né? Baratíssimo. Um dos medicamentos que eu fui comprar na Araújo custava 112. Lá custou 27. Não, lá é barato mesmo. Então, o que acontece? Claro, tem filas grandes, né? E as pessoas têm o seu direito. Mas o farmacêutico de idade, ele já me conhece. E sabe que eu tenho mais de... Aí ele falou, eu conheço ele, está a carteira de identidade, quem quiser comprovar, porque começa por esses lugares, o tumulto é muito fácil de se criar. Se você resiste, eu ia sair da fila. Mas depois eu pensei assim, se eu sair, eu vou me condenar. Entendeu? Mas é um fato. É mesmo. Você tem a prova? Tem. Tem o documento aí. Um dia desse um cara me chamou de mentiroso. Sempre surge essa questão de idade, não surge? Para mim é ótimo falar sobre isso.
Para nós é bom falar sobre isso, né? Por quê? Se fala assim, se tem 80, fala assim, que isso, deve ser mentiroso. Aí me perguntou, né? Conversando sobre idade, eu calado. Eu nunca falo, né? E tem uns que eu não falo. Porque eu acho que eu vou criar constrangimento. Porque às vezes a pessoa está muito pior do que eu, e mais nova. Acredita? Eu mudo de assunto. Não, é sério. Eu mudo de assunto. Eu falo, vou criar um constrangimento que é claro que a pessoa vai perceber que está muito pior do que eu e mais nova. Então, às vezes, eu evito falar. Mas um dia desse, conversando com uma pessoa, que eu não conhecia, né? Ele estava meio... Aí, do nada, pergunta negócio de idade. Começa, né? Aquele papo. Né? Quantos anos você tem? Ele falou, se eu te falar, você não vai acreditar. Por que você não tenta adivinhar? Aí eu disse, não vou adivinhar, não. Mas quantos? Eu falei, 75. Mentiroso. Isso é mentira sua. Eu falei, mas por que eu vou te mentir? Você não tem isso de jeito nenhum. Eu falei, por que eu ia te falar que tem idade a mais? Quando eu tinha 16, até justificar falar que tinha 18, porque eu tinha umas razões para isso, né? E está no cinema lá, que se não tiver 18, não entrava de jeito nenhum, né? Agora, hoje, depois passou dos 60, então não precisa mesmo, né? E aí ele não acreditou. Eu falei, eu te mostro a identidade. Aí ele falou, não, também não precisa não. Mas ele saiu sem acreditar e me chamando de mentiroso. Entendeu? Então, não é claro que não é porque está no Espiritismo. Estou falando que está por ser na brasa, né? Mas as pessoas, eu não estou falando, as pessoas que estão se renovando dentro do Evangelho, que estão mudando de comportamento, alimentando a esperança, alimentando certos comportamentos, dispensando certas preocupações, está vivendo melhor, muito melhor, e isso mantém até a pele mais saudável, né? Então, o processo da morte é um processo lento quando natural, que vai acontecendo até chegar o dia. Quando chega o dia, o corpo morre, o espírito se afasta, deixa esse corpo e vai viver a vida espiritual. Se nós trabalhássemos isso já há muito tempo, que a doutrina espírita não tem nem 200 anos ainda, mas se pelo menos em 200 anos a gente tivesse acesso a essas informações, acreditar-se nelas e passasse a agir, a pensar, a viver de acordo com essas informações, nós estaríamos hoje muito melhores, muito menos preocupados com saúde, com doença, com Covid, tem uma pandemia. Não, a gente ia ficar tranquilo, porque ia entender, inclusive, que nós temos um tempo pré-determinado e esse tempo está todo organizado no plano espiritual. Então não depende só de nós, não. Depende de nós antecipar. Prorrogar, de uma maneira geral, não. O certo é a gente pensar no dia que vai acontecer. Como diz a mensagem aqui, não se permita ficar surpreso quando chegar o seu momento. Aí a gente pode dizer para os desencarnados, que muitos podem estar ouvindo hoje, e muitos vão ficar surpresos, porque vão perceber que já desencarnaram e não estão sabendo. Então serve para os dois lados. Eles vão, de repente, vão se olhar, vão analisar as diferenças que estão acontecendo na vida deles agora, muitos não estão entendendo nada, mas vão perceber, descobri que já morri aqui na Terra, agora eu sou espírito, alma. Então aqui tem um corpo igualzinho que eu tinha antes, tá visível aqui, palpável para mim, para ele, para o espírito. Ele vai entender por que as pessoas não estavam conversando com ele quando ele se aproximava dos parentes, dos amigos, porque ele vai perceber que ele não está sendo visto, não está sendo ouvido,
porque os órgãos de materialização da voz e do próprio corpo, ele não tem mais essa condição neste momento. Então, por isso, as pessoas encarnadas não têm também condição de ver, em geral, né, aqueles que estão desencarnados, nem de ver, nem de ouvir, às vezes nem de perceber. Mas eles vão entender essa realidade. Se nós juntássemos todas essas informações, nós ficaríamos tranquilos. E a vida ia ser realmente muito mais tranquila, muito mais agradável, mais feliz. Vamos fazer isso? Vamos ser felizes? Vamos viver a vida? E vamos preparar, não é para morrer não, é para viver. A preparação é para viver, não é para morrer. Por isso que a espiritualidade, reiteradamente, tem nos orientado, falando aqui no cantinho mesmo, porque nós cuidemos de nós, dos nossos corpos físicos, porque já que nós vamos ficar um bom período, independente se vai se encarnar amanhã, daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui uma semana, é preciso que nós cuidemos do nosso corpo físico. Há 2 semanas atrás, na segunda-feira, a semana passada não teve a reunião lá do Albino, na anterior, a Edna, pela segunda, terceira ou quarta vez, talvez, falou para mim: Valdir, estou precisando ligar para você. Ela falando para mim que está precisando ligar para mim. E eu falando com ela: liga. Ela não ligou. O que aconteceu? Ela estava saudável há 15 dias atrás. Estava tudo tranquilo. Tem um senhor que dá carona para ela. Ontem ele falou para mim, falou: você viu a Edna, rapaz? Pois é, né? Que surpresa, né? Não tem surpresa nenhuma. Ele falou: olha, a última vez que eu levei, ela falou comigo que estava sentindo uma dorzinha de cabeça. Mas nem imaginava que podia ser alguma coisa mais séria. O que aconteceu? Ela mora sozinha, teve um AVC. Sozinha em casa. Apagou, né? Certamente. Demoraram a encontrá-la. Quando encontrou, quer dizer, essa é a desculpa que a gente inventa, né? Aí, quando encontrar, levar para o hospital, ela já estava em processo muito avançado. Então, aí ontem, né, começaram a divulgar que ela estava internada, parece que foi no domingo isso, e que já estava muito avançado. Hoje de manhã, às 9 horas, ela desencarnou. E aí? E quantas outras surpresas nós temos, né? Entre aspas, pessoas que vão rápido, pessoas que demoram um pouco mais, que adoecem lá. Cada um vai ser de um jeito. Ninguém sabe quando será, e nenhuma doença grave é certeza que a pessoa vai desencarnar imediatamente. Então a separação vai acontecendo gradativamente até chegar o momento de cada um, e esse momento não respeita idade, não respeita nada. Nenhuma diferença que existe entre um e outro aqui no campo físico vai ser determinante para ir antes ou depois. Então tudo isso precisa ser pensado com tranquilidade, com naturalidade, porque nós vamos continuar vivos. Hoje nós estamos aqui, todos aqui reunidos, né? Nos encontramos aqui. Pode ser que já tenhamos encontrado em outros momentos, em outras eras, talvez em outros milênios, o mesmo grupo, fazendo sabe-se lá o quê, né? Mas estávamos em algum lugar, hoje estamos reencontrando. Quantas pessoas nós reencontramos hoje aqui nessa encarnação, e você olha para a pessoa assim, você tem aquela certeza que você já conviveu com essa pessoa, que não é simplesmente uma visão, uma coincidência, assim, né? Aí você vai investigar, você não acha nenhuma outra forma que justifique você já ter visto aquela pessoa aqui nessa existência. Mas você tem a sensação clara que já viu e que já conviveu. Então, tudo isso são sinais que precisam ser observados, porque eles vão confirmar para nós essa realidade, essa certeza de que a vida está continuando. Certo? Questão, deixa eu ver se pode tudo claro aqui, né? O homem não, eu vou ler o restante aqui, né?
Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. Então, se o corpo ainda não morreu, ainda resta um sopro de vida aqui, no corpo físico. Porque, como espírito, não é sopro de vida, é vida, que vai continuar, né? Ele perde a consciência da realidade nossa aqui, na nossa concepção. Porque, como espírito, ele continua participando de tudo. Só que ele não tem como comunicar isso para nós. Se o corpo não está apresentando condições para a comunicação, ele não vai ter como passar para nós se ele está ou não consciente disso ou daquilo. E essa realidade é mostrada para essas pessoas que passam pela quase morte, né? Tem um programa aí até que trata disso. Pessoas que estiveram no plano espiritual durante um coma por muito tempo e que depois se lembraram da experiência com muitos detalhes. Aí essas pessoas vão dizer o que acontecia durante o tempo que o corpo estava lá, em coma, mas estava vivo. Essas pessoas vão para o mundo espiritual, participam de reuniões no plano espiritual, encontram com pessoas lá. Teve uma pessoa que eu ouvi um dia desses, já há mais tempo, né, mais ou menos depois da Covid, ela disse que esteve no plano espiritual durante o tempo que o corpo esteve em coma com a Covid. Ela foi primeiro e a irmã depois, passaram pelo mesmo processo, se encontraram no plano espiritual e depois ela voltou. Se não me engano, a irmã dela não voltou. Mas ela lembrou do que elas conversaram, do que estava acontecendo, o que aconteceu lá no hospital, durante os tratamentos, encontros lá. Ela lembrou de tudo, porque ela voltou e aí ela pôde se comunicar e dizer da consciência que ela teve de tudo que estava acontecendo, como espírito. Tudo isso é para nós de demonstração, né? Então, o corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma, porque a parte física funciona independente da alma ou do espírito. A parte inteligente que não. Tá? 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? A resposta: a alma sente muitas vezes que se desatam os liames que aprendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para os desligar de uma vez. Essa é uma visão, tá? Ele falou para um lado, mas tem o contrário. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Vejam bem, a pergunta que o Kardec fez foi para os espíritos mais elevados. Eles respondem nessa posição que eles estão, mostrando para nós o aspecto mais elevado desse momento, desse acontecimento. Os detalhes ficaram para as obras complementares. Certo? Então, a obra do André Luiz, por exemplo, essa obra que fala da vida no mundo espiritual, que começa com o nosso lar e termina com o E a Vida Continua, né? São 13 volumes. Nesses 13 volumes, ele vai relatar uma série de experiências das mais variadas no mundo espiritual, aqui no mundo físico, tudo que é relacionado com lá e aqui. E ele começa essa obra contando a própria experiência. Ele vai falar da experiência dele, como foi a passagem dele, quer dizer, o que ele se lembrou logo depois, quando ele passou a ter consciência, e isso foi 8 anos depois, né, que ele ficou lá no umbral. Nesse tempo, ele não teve como se comunicar. Assim que ele começou a abrir a consciência nesse sentido,
ele começa a relatar, ele relembrou os acontecimentos e aí vai mostrando como que aconteceu. No caso dele, foi sofrido. Por quê? Ele conta como foi a vida dele aqui, uma vida extremamente material. O que eu li aqui outro dia do Dimas, ele fala exatamente o contrário disso aqui, ó. A alma sente muitas vezes se desatam os diames que aprendem ao corpo. E então emprega todos os esforços para os desligar de uma vez. Isso a alma que está consciente da situação. Emprega esforço para desligar. Tem um caso desse no mesmo livro de uma pessoa que estava totalmente preparada. Certo? Mas tem o caso do Dimas, que fez o contrário. O Dimas impôs uma resistência muito grande para não desligar. Por quê? Ele tinha preocupações aqui do mundo material que ele ainda não estava se sentindo preparado para desligar. E ele era espírita. Mas o fato de ser espírita não significa que a gente já desligou de certos apegos que a gente tem aqui. E mesmo sendo espírita, mesmo tendo conhecimento espírita, se esse conhecimento não resolveu essas questões de alguns apegos, é claro que vai acontecer alguma resistência, mesmo sendo ajudado. Porque é uma coisa nossa, é um momento pessoal, individual, solitário. A gente está cercado de ajuda, mas tem um momento que a decisão é nossa. E a decisão será baseada no que nós construímos para acontecer naquele momento. Por isso, o desapego é necessário. E o desapegando de tudo aquilo que a gente acha que é muito importante aqui, Jesus avisou em outras palavras, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é mais importante para nós? É o tesouro. Se o teu tesouro, se a coisa mais importante, se aquela coisa que é toda a sua vida estiver aqui e você estiver direcionado para isso, com certeza você vai ter dificuldade para se desprender neste momento. Uma pessoa, uma coisa material, um fato material, uma situação material, tudo isso vai impedir se estiver realmente preso e considerando como se fosse o tesouro principal. Sim? O conhecimento da doutrina espírita é muito pequeno, né? Mas, você que está falando. Mas eu estou falando o conhecimento do conhecimento. Mas, assim, é o que eu observo no meu trabalho todos os dias. Se eu for pensar assim, do ponto de vista assim, objetivo, científico, é o que a gente observa com a máxima frequência possível. Às vezes a gente vê uma pessoa com um problema tão, assim, tão leve, gente, nossa, essa pessoa não tem nada, né? E pouco tempo depois tem notícia que aquela pessoa faleceu. Mas, não, mas era aquela que tinha só tal coisa? Não, é inexplicável, não é? Isso. E outra pessoa muito doente, com alguma coisa incurável, né? Que o médico chega e fala, olha, não tem jeito, você vai morrer, isso é incurável, isso. Se encontra com a pessoa um tempo depois, a pessoa fala, não, estou bem, tratei, não consigo explicar isso assim, objetivamente, falar assim, não, tomar esse remédio, melhorou, né? Outras pessoas demoram muito tempo nesse processo de quase morte, muito sofrimento para a pessoa, para a família, para todo mundo que está ali em volta. Muito sofrimento. Exato. Muito. Assim, situações terríveis. E muito disso está relacionado com os apegos todos. Né? De um lado e de outro. Isso. Isso. É isso mesmo.
pessoa toma café. É isso mesmo. Então, é muito variado. O certo é, um dos pontos, assim, vamos dizer assim, bem geral, o apego. Tudo aqui na Terra é importante para nós. Dizendo que o corpo, a vida que não vale nada, não é verdade. A vida aqui vale muito. Então, precisamos valorizar a vida aqui, aproveitar todas as experiências, não se apegar a nenhuma delas, não colocar nenhuma delas como imprescindível, nenhuma situação ou pessoa como insubstituível. Não se posicionar como insubstituível nem imprescindível para ninguém, para nada, para ter uma vida normal, tranquila, o que deveria realmente ser normal. Então, eu sou importante, as pessoas são importantes para mim, a minha vida é importante, a vida das outras pessoas também, as situações em torno, cada uma tem a sua importância. Mas as situações em torno, que são visíveis, palpáveis, todas elas vão passar. E se eu não deixar, elas vão passar e eu vou sofrer. Então, o melhor é deixar passar. Enquanto não passou, curte, aproveita. Certo? Hoje eu queria fazer uma homenagem aos pais, pode? Pode. Então tá. Eu não sei, eu já devo ter lido isso umas 300 vezes aqui, mas cada ano é um ano, né? Cada ano tem pais diferentes lá, né? Vou ter que achar aqui. Deixa eu achar aqui, peraí. O Hermínio Miranda, no livro que chama... Hein? Domingo agora é Dia dos Pais. Acha? Domingo é Dia dos Pais. Segundo, tá vendo como é que os pais não têm importância? Domingo agora, gente, dia 10, né? Dia 10 de agosto. Todo segundo domingo do mês de agosto, de todos os anos, é Dia dos Pais. Né? Se for Dia das Mães, todo mundo sabia, não sabia? Pois é, tá vendo? É preciso valorizar os pais. Né? Pois é. O Hermínio Miranda, ele escreveu um livro que chama Nossos Filhos São Espíritos. Esse livro, ele começa falando do nascimento da filha dele. E a hora que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler a minha história. Porque eu vi o nascimento da minha primeira filha, eu com 23 anos, e ela era exatamente aquele embrulhinho que ele falou que fizeram e colocaram na frente dele para ele ficar lá observando. Então, esse livro, especialmente a primeira e a última mensagem, mexeram muito comigo. A última é essa. Eu chamo de diploma de pai. O que diz aqui? Certamente você já viu o diploma de mãe. Desses que são vendidos em bancas de jornais, já impressos, e que só precisam ser preenchidos nos lugares certos no Dia das Mães, para entrega àquela pessoa muito especial, no seio da qual sua atual existência começou. Não sei se vocês já viram diploma de pai. Se não viram, verão agora, pois tenho um para exibir, rogando-lhes as desculpas pela falta de modéstia. O Hermínio está falando, eu não, tá? Eu o ganhei no dia em que comemoramos, a esposa e eu, 49 anos de casamento. Foi escrito por Ana Maria, aquela mesma pessoinha com a qual este livro começou. Um diálogo entre o escriba que vos fala e o Pai Eterno. O cenário é o céu, o ano 1920. Por ordem do Senhor, Pedro, querido pescador de almas, porteiro perpétuo da mansão celestial, recebe aquele que seria eu e me leva à presença do Altíssimo. Foi ver Deus. Simbolicamente, né? Acho até que a Ana Maria estava por lá escutando discretamente por trás de alguma nuvem diáfana, dado que ela reproduziu fielmente a momentosa conversa. Eis o que ela escreveu. E como vai você, meu filho?
Vou muito bem, Senhor. Melhor agora na sua presença. Que bom que você pensa assim. Mas te chamei aqui porque você sabe. Você pediu para voltar e resolvi que você vai descer dia 5. Isso aqui dá uma ideia muito clara do que é a programação espiritual. Ele está contando uma coisa, mas a gente tem que achar outras também, né? Você vai descer dia 5. Dia 5? Lá na Terra tem dia, hora, meses, essas coisas. Lá existe o tempo. Ah, sei. Bem, você vai chamar Hermínio Corrêa de Miranda. Sua mãe, Helena, e seu pai, Reduzindo é o nome do pai dele. Reduzindo. Estão te esperando com muita ansiedade. Você vai ser o primeiro filho desse casal que está muito próximo do meu amor. Sim, Senhor. Seu plano de vida já está com o Edpraxe decidido, seguindo sua prévia solicitação. Mas, naturalmente, você terá o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher outro plano de mudar. Sim, Senhor. Você vai primeiro ser filho, depois vai ser afilhado, depois irmão, depois aluno. E aluno, Senhor? Aluno. E tio, primo, funcionário e assim por diante, até ser namorado, noivo e esposo, para depois ser pai. Esta é a mais importante de todas as categorias citadas. Pai, Senhor. Pensei que só o Senhor pudesse ser pai. Bem, digamos que sou o pai de todos os pais. Ah, sei. Mas você também vai ser pai, como disse. Você pediu 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. É mesmo, Senhor? Primeiro, é claro, tem a Inês, aquela que vai ser a eterna companheira, a mãe de seus filhos. Depois, então, virão a Ana Maria, a Marta e o Gilberto. Ana Maria, Marta e Gilberto? Foi o que você pediu. Vão te dar muito trabalho, muitos problemas, muitas descrenças, muitos desgostos, mas algumas alegrias que compensam muito de tudo isso. É assim que os pais pensam. Sei. Naturalmente, que isso só vai começar a acontecer daqui a 23 anos. Naturalmente, Senhor, 23 anos. Mas, como ia dizendo, de tudo que você pediu para ser pai é o mais difícil lá na Terra. Verdade. Não é? Todo mundo sabe disso. Até perdi aqui. Perdi. Foi tão difícil. Foi o que você pediu. Vão te dar muito trabalho, muitos problemas, muitas descrenças, muitos desgostos, mas algumas alegrias que compensam muito de tudo isso. É assim que os pais pensam. Sei. Naturalmente que isso só vai começar a acontecer daqui a 23 anos. Acabei voltando um pouquinho. Naturalmente, Senhor, 23 anos. Mas, como ia dizendo, de tudo que você pediu para ser pai é o mais difícil lá na Terra. E com o passar dos anos, vai ser cada vez pior. Entendo, Senhor. Não, meu filho, você não entende. Mas quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Às vezes até com muito sacrifício, renúncia, angústia e até revolta, mas com muita compreensão. Senhor, me parece difícil demais revolta e compreensão. Realmente você é quem sabe. Foi o que me pediu. Eu estou muito receoso, Senhor. Ser pai como o Senhor, não vou conseguir. Quem sabe, daqui a muitos anos, vamos nos encontrar de novo e assim retomaremos esta conversa. Sim, Senhor.
Mas vejo 2 envelopes em suas mãos. São para mim? Ah, já ia chegar lá. Vamos ver. Este aqui contém minhas instruções para a sua vida de pai. Aqui estão as soluções para todas as situações que vai enfrentar com Ana Maria, Marta e Gilberto. Aqui está o que diz dizer, fazer, aconselhar, ensinar, repreender, incluir tudo. Vou instalar estas instruções no computador do seu espírito. Computa o quê, Senhor? Computador. Um dia você vai saber. Quando chegar a hora de resolver o problema com um dos rebentos, é só você chamar a memória e já virão todas as minhas instruções. Aqui está o programa. Obrigado, Senhor. Mas deve haver algum engano. Aqui só há uma folha de papel em branco. Gente, eu estou pulando as coisas assim. Não sei se é o óculos, não sei se é a visão que está ruim mesmo. Aí eu tenho que voltar às vezes para ir lá, né? Não é engano não, meu filho. É que só os pais podem ler o que está aí. Ah, entendi, Senhor. E o outro envelope? Bom, este contém uma única palavra. Só uma? Sim, só uma. E você só vai poder abrir este envelope no dia em que sentir necessidade de saber uma coisa muito importante. Verdade, Senhor? É. Mas que coisa é esta? Algo relacionado com os filhos? Sim, vou explicar. Eu sei o que você pensará a respeito de seus filhos. Sei o que eles 3 pensarão a teu respeito. Mas você não saberá o que eles pensam a teu respeito como pai. Ah, então no dia em que você quiser saber, abra este envelope. Se pelo menos um deles 3 te chamar da palavra escrita aqui, nesta folha, você terá se aproximado ainda mais de mim, como pai. Sim, Senhor. Bem, chegou a hora. Daqui a um segundo você não se lembrará de mais nada, por muitos e muitos anos. Vai, Hermínio, minha bênção e boa sorte. Obrigado, Senhor. Vou sentir sua falta, até a volta. O segundo ato se passa na Terra em 1991. O casal está comemorando 49 anos de união. Recebo de Ana Maria o seguinte recado. Pai, abra aquele envelope hoje. Veja se a palavra escrita lá pelo Senhor não foi amigo. E era. E era amigo, a palavra. Assim, este livro que começou com Ana Maria, termina com esta página que ela criou com o talento e a emoção de que foi generosamente dotada. Ela assinou o meu diploma de pai. Ele me responde a uma das perguntas que eu li nos olhos de Ana Maria quando pela primeira vez nos encontramos do lado de cá da vida. Lembram-se? Quem já leu o livro e leu o primeiro capítulo vai lembrar. Ela se perguntava, quer dizer, ele imaginava que ela se perguntava assim: será que esse sujeito vai ser um bom pai para mim? Com ele, poderei um dia me apresentar lá em cima, como aquele trabalhador de que falou Paulo, que não se envergonhará do trabalho que realizou por aqui na terra. Então, quem é pai, especialmente, né, que é a homenagem, lembrar desse detalhe aqui. Se vai poder abrir esse envelope e ter a certeza íntima que pelo menos um dos 3 filhos, ou seja, 1/3 dos seus filhos, é seu amigo. Você pode dizer, esse terço ou esse filho é meu amigo
E ele, sendo meu amigo, ele assinou o diploma. E se forem todos inimigos? Vai precisar rever muita coisa, se der tempo, né? Se não der tempo nessa, vai passar para outra. Se forem todos, excelente. Missão cumprida, né? Então, a paternidade é uma missão que nós estamos cumprindo e é uma missão de conciliação, de reconciliação, de conquista, de oportunidade. Acima de tudo, todos nós aqui temos pai, encarnado ou desencarnado, né? Que foram os responsáveis pelo espermatozoide que gerou o nosso corpo, e só por isso, ou principalmente por isso, ou que seja unicamente por isso, merecem a nossa gratidão, o nosso respeito e a nossa oração, se já não estão aqui, encarnados, ou se já não estão próximos de nós. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, já passando a hora, nós vamos fazer a principal, a mais importante homenagem ao Pai que foi feita. Pelo maior que passou pela Terra, pelo Filho mais perfeito, mais correto que passou pela Terra e que deixou um ensinamento para nós de como dialogar com o Pai. Ele fala do Pai que está nos céus, mas é o Pai representado aqui para nós através dos nossos pais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Jesus amigo, que possamos, nesta simples homenagem, relembrar, homenagear, agradecer, perdoar e mostrar o valor que sentimos, a amizade que talvez escondemos dos nossos pais e que agora possa ser expressa através do nosso sentimento, da nossa oração, da nossa prece, do nosso perdão, da nossa gratidão. Obrigado, Senhor, que a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.